O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Ponto turístico de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer é o maior da América Latina em área expositiva e tem um dos acervos mais importantes do Brasil. Nesta semana, nós do Caldo de Cultura vamos te levar para um passeio aqui pelas salas do museu. Você vai conferir quais são as exposições que estão em cartaz aqui no MON. Venha com a gente neste passeio, o Caldo de Cultura começa agora. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor François Monteza. O Museu Oscar Niemeyer tem a maior área expositiva da América Latina. Anualmente, são cerca de 20 exposições que ficam em cartaz no MON. Neste ano, o museu bateu um recorde de público. Até setembro, mais de 280 mil pessoas visitaram o espaço. Um número maior do que a quantidade anual de público, que geralmente é de 220 mil visitantes. Mostras como a Magia de Escher, Violeta Franco e Múltiplo Leminski encantaram as pessoas que em massa vieram prestigiar as salas do MON. Mas os sucessos não pararam por aí. E nós estamos aqui no Olho, que é o salão principal do Museu Oscar Niemeyer, e a exposição que está em cartaz aqui é a Zero. Quem vai nos acompanhar por este passeio, aqui por essa exposição, é o Fabrício Nunes, professor de História da Arte da Embarp, que é a Escola de Belas Artes aqui do Paraná. Fabrício, o Grupo Zero, que grupo foi esse, na história da arte? O Grupo Zero foi muito mais uma associação entre artistas de diferentes países que se estabeleceu a partir de uma série de exposições. Eram exposições noturnas feitas em Düsseldorf entre os anos de 1957 e 58. Então vejo que a Alemanha estava ainda meio destruída depois da Segunda Guerra Mundial e esses artistas, na verdade, eles não tinham onde expor. Então eles faziam as exposições no próprio ateliê e iam chamando amigos, críticos, outros artistas, e com isso foi se formando uma espécie de rede de relacionamento em que você vai ter artistas da Alemanha, da França, da Bélgica, da Holanda e até mesmo do Japão, que acabam se envolvendo então nessa espécie de grupo. Então o Zero ele não configura um grupo fechado, mas ele é uma rede de relações entre vários artistas nesse período do pós-guerra. A ideia de chamar o grupo de Zero era a ideia de um recomeço. Veja, depois da Segunda Guerra Mundial, eles queriam partir de algo completamente novo. E para isso eles vão se utilizar de elementos completamente elementares. Então o ponto de partida das obras do Zero é a luz e o movimento. E como nessa escultura do Heinz Mack, que chama Interferências, em que ele cria um espaço virtual através do uso de espelho e coloca essa série de planos com esses elementos seriados, com linhas verticais, que são ativados por meio de motores. Então eles vão usar não apenas os meios tradicionais, como a pintura e a escultura, mas eles iam usar também materiais ligados à tecnologia, o vidro, a motorização, a luz e assim por diante. O que o Zero está pesquisando é a forma como nós percebemos as coisas. E veja que o nosso olhar, ele não está desconectado do corpo. Então, numa certa medida, eles sempre estão trabalhando a relação do olhar também com o corpo. E aqui, como todo grupo, geralmente, quando ele propõe alguma coisa, acaba também querendo ou barrar, ou então questionar algum conceito, alguma corrente anterior. Isso existiu? Existia. O que acontecia no período imediatamente anterior ao Zero? O grande estilo que domina mundialmente é o expressionismo abstrato, que na Europa era chamado de informal, cujo nome mais conhecido é o Jackson Pollock. Então, se a gente olhar as obras do Zero, a gente vai ver que a linguagem visual é completamente diferente. Eles vão trabalhar a geometria, a serialidade, a repetição, como é o caso, por exemplo, dessa obra do holandês Jan Schoonhoven, em que ele trabalha com elementos que ele retira do dia a dia, que são placas de papelão, cria essa grande superfície que é apenas ativada através dessas pequenas irregularidades que ele introduz no empilhamento desses elementos.
espaço é esse? Que artista que nós temos aqui? Aqui a curadoria inclui uma série de artistas que trabalham a questão do movimento e a questão da temporalidade. Então essa obra é de um artista belga chamado Paul Bourry, em que ele trabalha com essas duas grades de elementos perfurados que estão sobrepostos e que introduzem um pequeno movimento. Então quando o espectador olha, aos poucos você vai tendo a impressão de que a forma não está bem no centro ou que o conjunto dele se move, né? Veja que ele está trabalhando com questão de figura e fundo, mais ou menos, né? E como isso se opera, como se transforma. A questão da luz também é muito presente mesmo, né? Muito presente. Salas, foi até feita uma iluminação para essa exposição específica. Exatamente, exatamente. Muitas obras trabalham com iluminação específica e trabalham com a criação de ambientes que são quase como ambientes virtuais, né? A gente está no mundo agora totalmente escuro, praticamente. Mas quem que é essa obra? Essa obra é de um artista italiano chamado Gianni Colombo. O Gianni Colombo é um dos participantes do Grupo T, na Itália, e que atuou também junto com o pessoal do Grupo Zero na Alemanha. E chama-se Espaço Elástico. E o que ele faz, né? Ele cria uma rede ortogonal, né, que define o espaço, mais ou menos como o espaço cartesiano, que é definido em termos de coordenadas x, y, z, que é a forma mais racional, né, de você explicar e de você conceber o espaço. Só que ele introduz, através da motorização, uma deformação nessa grade. Então, quando o espectador entra, há um sensor que aciona os motores que vão deformando, então, essa estrutura, que a princípio é uma estrutura mais regular que tem, né? Só que ela cria uma deformação. O Manzoni é muito conhecido por uma obra no começo da década de 60, chamado Merde d'Artiste, em que ele colocou dentro das latinhas as fezes dele mesmo, que eram vendidas a preço de ouro. E com isso ele ironizava o mercado de arte. Ele falava, tudo que o artista faz vale ouro, então as minhas fezes também podem valer ouro. Então ele está fazendo uma crítica, né? Veja, já naquela época tem gente trabalhando com a ironia, com essa brincadeira, né? Com relação ao valor econômico da obra de arte. E essa obra aqui, né, que chamou a atenção de muitas pessoas, a gente viu que as crianças estavam aqui. Então, mais ou menos dentro da mesma lógica, ela chama Corpo d'aria, ou seja, corpo de ar, em que a obra consiste numa espécie de um kit que vem numa caixinha, em que tem o pedestal, o balão, um canudo e um mecanismo para que o comprador possa adquirir, então, esse corpo de ar e preencher esse balão com o seu próprio ar ou com o ar do artista. Então, quando ele comercializava essa obra, o comprador podia escolher se ele queria o ar do artista. Como o ar do artista era muito mais caro, como se o ar do artista fosse diferente de qualquer outra pessoa, né? E o interessante é que ele trabalha com imaterial. O que é a obra aqui? No fundo, a obra é o ar, esse elemento invisível e material que está ali dentro. Fabrício, o Grupo Zero ele não é tão conhecido como outras correntes, mas é um grupo que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos dizer. Tem muito a nos ensinar sobre a arte contemporânea e acho que sobre a forma como nós percebemos o mundo. Veja, nós percebemos o mundo com o corpo porque nós nos fazemos presentes no mundo. Essa presença é que ativa a nossa percepção. Então, eu acho que isso vale para a arte, como vale para a política, como vale para a vida em sociedade, para a ética e assim por diante. No próximo bloco, as mostras da Bienal Internacional de Curitiba que estão em cartaz aqui no MON e a Ideia Brasil. É daqui a pouco, não saia daí, o Caldo de Cultura volta já. A Bienal Internacional de Curitiba também está aqui no Museu Oscar Niemeyer. As obras de 35 artistas do Brasil e do mundo estão expostas aqui. 4 salas do MON recebem as mostras da Bienal e você confere tudo isso agora. Uma infinidade de estilos, gêneros e obras fazem parte da Bienal Internacional de Curitiba. Nas salas do MON, o público pôde perceber a diversidade artística que é proposta pelo evento. Há fotografias como essas da artista Juliana Sten.
Há obras como as de Luiz Felipe Noé, argentino convidado de honra da Bienal. Noé é um dos artistas mais importantes dentro do desenvolvimento da história da arte na América Latina. Ele foi o criador da nova figuração. E a artista popular Efigênia Rolim também teve espaço na Bienal Internacional de Curitiba. As obras da Rainha do Papel estão expostas aqui nesta sala do MON. Mineira, radicada em Curitiba, Efigênia Rolim encanta, desafia e chama a atenção da arte contemporânea. Passeando pelas ruas do centro da capital paranaense, a senhora que aqui já passou por necessidades encontrou um papel de bala no chão. O reflexo do sol fez Efigênia achar que era ouro, mas ela se enganou. Poderia ter ficado triste, mas a alma de artista lhe deu outra reação. Teve a ideia de criar uma obra de arte. Desde então, papéis e outros materiais recicláveis se transformam nas mãos dela. Efigênia também escreve poesias. Foi na Feira do Poeta de Curitiba, que era realizada no Largo da Ordem, que ela conheceu parceiros como os artistas Kátia Horn e Hélio Leites. Sua carreira artística é conhecida no Brasil e no exterior. No ano passado, uma obra de Efigênia passou a fazer parte do acervo do Museu Oscar Niemeyer. A senhora acha que a sua obra ela acaba ajudando assim para preservar esse nosso planeta? Ou a senhora tem certeza disso? Com certeza, acho não. Achar é uma palavra banal, né? Uma palavra mentirosa, acho. Porque eu sei, tenho certeza, porque se você jogar tudo isso no rio ou numa valeta, tudo isso aqui, o que acontece? A água tem que voltar. Ou voltar ou revoltar, né? Ela vai revoltar porque jogar. Eu estou falando que isso aqui já... Ó, não quero mais que leva as obras do... Descobri hoje na minha oração. Jesus falou assim, ó. Lá no meu consciente, subconsciente, no meu coração. Se foi tão útil lá no salão, por que não pode ser útil aqui? Ela estava julgada, estava ali, depois... Quando eu ponho a mão na massa para trabalhar, que eu vou trabalhar, eu falo, ó, agora você não vai ser mais um papelzinho de bala, você não vai ser mais um potinho, você agora vai para a mão, ó, onde que ela foi? Elas foram para a loja Pé de Boi, no Rio de Janeiro, muito bem cuidadas. A minha primeira poesia foi assim, eu vestia a roupa, eu já nem tinha roupa reciclada ainda, mas eu pus um chapéuzinho na cabeça assim, com meu chapéu na cabeça é muito pouco. Espero que o mundo reconheça quais são loucos. Se eu fiz a minha roupa com tanto capricho, chamam de louca porque visto lixo. As crianças que me chamam de bruxinha, pobre sem defesa, que defende a natureza, então me chama de madrinha. É um pouquinho de loucura que está dentro de mim. Eu vou mostrar para as criaturas que a vida é sempre assim. E eu não tenho muita cultura para seguir esse caminho, mas nas minhas aventuras eu sei que não sou sozinha. Eu não sei para onde vou, ninguém sabe de onde eu vim, mas se Deus me convidou, eu fico até o fim. Pelas ruas isoladas, ninguém me conhecia. Eu sentava nas calçadas, eu declamava poesia. Nem tudo que diz é verdade, mas pode ser verdade o que diz. A maior felicidade é saber ser feliz. Felicidade não é voar alto, mas ter onde pousar. Aqui estou. Essa é a palavra mais verdadeira do mundo. Felicidade não é voar alto, mas é ter onde pousar. Então o avião fala, felicidade não é voar alto, mas é ter onde pousar, né? Porque se não tiver onde pousar, minha filha... Então se eu estivesse voando, né? Ninguém estava aqui comigo, né? Então é que tem que continuar trabalhando. As obras de Efigênia e as outras que fazem parte da Mostra da Bienal ficam em cartaz no MON até o dia 1º de dezembro deste ano.
Os vencedores do Prêmio Ideia Brasil também são dos destaques do Museu Oscar Niemeyer. São os novos talentos do designer brasileiro expostos aqui. Geladeiras personalizadas, óculos feitos a partir da madeira, livros infantis. Foram mais de 400 projetos de todo o Brasil que concorreram ao prêmio, que é o mais importante do país na área do design. A mostra fica em cartaz até o dia 26 de janeiro do ano que vem. No próximo bloco, as críticas de cinema com Marden Machado e as gravuras de Jacek Suroka. É daqui a pouco, não saia daí, o Caldo de Cultura já volta. Como esse final de semana está fraco em termos de estreias nos cinemas, é melhor falarmos sobre alguns filmes importantes que completam neste ano de 2013 50 anos de seu lançamento. Vamos começar com dois filmes italianos que foram lançados em 1963, dirigido por dois grandes mestres do cinema mundial, em geral, e do cinema italiano, em particular. Luchino Visconti, que dirigiu O Leopardo, filme inspirado no romance de mesmo título, escrito por Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que conta uma história que envolve questões sociais, questões aristocráticas até, e que mostra que por trás de uma grande festa existe sempre muitas outras questões envolvidas. O filme é estrelado pelo Burt Lancaster, tem um tom operístico até, era uma das características do Luchino Visconti, e é dele que vem uma frase famosa que é repetida bastante em diversas situações. A gente precisa mudar tudo para que as coisas continuem do mesmo jeito. Outro grande filme italiano do mesmo ano, 1963, é Fellini, 8,5, do Federico Fellini. É uma história que acontece na carreira do Fellini no momento de grande trava criativa. O Fellini estava meio que sem saber o que fazer, numa espécie de bloqueio de criatividade, e desse bloqueio surge essa história que tem muito de biográfico, onde o Fellini discute justamente essa questão da criatividade, a partir da personagem do Guido, que é um diretor, um alter ego do próprio Fellini, vivido pelo seu ator favorito, Marcello Mastroianni. E nessa história, esse diretor, desse bloqueio de criatividade, começa a relembrar coisas da sua vida, dos seus relacionamentos, e desse bloqueio criativo do próprio Fellini surge essa grande obra-prima. Muita gente pergunta por que o nome do filme é 8,5. É bem simples. Até quando esse filme foi lançado, foi feito, em 1963, Fellini já havia dirigido 7 longas-metragens e 1 curta-metragem. Então, esse foi o seu 8º filme e meio, daí o título. Então, assim como o Leopardo, o Fellini 8,5 também comemora 50 anos nesse ano de 2013. São duas obras fundamentais, importantíssimas dentro da história do cinema mundial. E fechando os outros dois filmes que comemoram também 50 anos esse ano, temos Os Pássaros, do Hitchcock, que é baseado no livro da Daphne du Maurier, a mesma que havia escrito o livro que gerou o primeiro filme americano do Hitchcock. Ele que era inglês e havia se mudado para os Estados Unidos no finalzinho dos anos 30. Essa autora é a mesma que escreveu o livro que deu origem a Rebecca, Uma Mulher Inesquecível, o primeiro filme americano do Hitchcock. Em Os Pássaros, ele utiliza tecnologia, ele cria uma tecnologia específica para mostrar um ataque de pássaros das mais diferentes espécies numa pequena cidade praiana, sem motivo aparente, nunca se explica direito a razão, mas esses pássaros, em bandos cada vez maiores, começam a atacar os moradores daquela pequena comunidade. Então, é um filme que assusta,
e é um filme que encanta ao mesmo tempo, algo que poucos conseguiam fazer tão bem como Hitchcock. E fechando a lista, temos o filme brasileiro Vidas Secas, dirigido em 1963 por Nelson Pereira dos Santos. Baseado no romance clássico de Graciliano Ramos, conta a história de uma família de retirantes da seca do Nordeste e toda a dificuldade da luta dessa família pela sobrevivência. Então, quem quiser conferir, essas 4 pérolas estão disponíveis nas boas locadoras da cidade. O Leopardo, de Luquino Visconti, Fellini, 8,5, de Federico Fellini, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos e Os Pássaros, de Alfred Hitchcock. Como não tem coisa boa, nova, entrando em cartaz no cinema, nada melhor do que recorrer a esses tesouros que estão perdidos nas locadoras. É isso. Essa exposição também é uma exposição de sucesso, como as outras, do Jacques Roca. O que tem de novidade aqui nessa exposição? São gravuras, né, do artista? E de grandes portes. A gravura, por exemplo, ela tem uma cozinha, como nós chamamos, que é o fazer gravura, de bastante cuidado. E o Soroka é uma das pessoas mais importantes como gravador. Ele é polonês, já ganhou a Bienal de Varsóvia, e já expôs em Seul e em vários lugares no mundo. O interessante desse trabalho do Soroka é que, geralmente, o gravador ele tem uma tendência a trabalhar com preto e branco, e ele tem uma tendência à cor. São gravuras todas são coloridas, são muito coloridas e com senso de humor fantástico, é fantástico. Faz um humor assim de trazer figuras que não eram para estar aqui no trabalho dele, ele coloca no trabalho, como tem um trabalho aqui que a gente chama do Dom Quixote na cozinha. Então você vai perceber, por exemplo, que todos os trabalhos dele têm um sarcasmo com humor. E a cor é maravilhosa. Eu acho bacana também que elas são grandes assim, né? Geralmente também a gravura ela tende a ser um pouquinho menor, mas o tamanho das gravuras dele são maiores. Maiores. Ele usa várias matrizes, várias chapas. Ele trabalha no bronze, geralmente, né? No bronze e no cobre. E com isso ele consegue uma perfeição no traço e no trabalho que de uma elegância e de uma fineza que só um gravador como ele consegue. Então, quem for visitar o museu vai ter com certeza gravuras de qualidade com um pouco de humor. De humor, E é interessante dele, além de tudo, ele nos doou 3 obras importantíssimas da coleção dele. Bacana, que vão ficar para o acervo. Vão ficar para o acervo. Então, nós vamos ter sempre Soroka aqui no museu. 3 obras ele doou para nós. Que bacana. E belíssimas obras. Que bom. Quais são as obras, só para... Eu gostaria de mostrar uma, essa dos pés, que até tem um título muito interessante, em Casa de Mau Cheiro. Ele prende todos os sapatos, todos os pés. Essa obra... E dá para sentir um pouco a característica dele. Obra, né? Esse humor que ele é um senhor que foi professor de duas professoras da universidade, que é a Bibi e a Dulce Ozinski. A Universidade Federal. São excelentes gravadoras e ele foi professor delas. E como foi professor de muitos e muitos outros grandes artistas do mundo. Inclusive a Dulce também é curadora dessa... A Dulce é curadora dessa obra. Essa outra obra também é uma doação, é o maiô vermelho, dentro de uma conversa entre os maçons. Então, ele, além de tecnicamente ser perfeito, a temática é muito interessante. Que bacana. Essas são uma das uma das características dele. E essas são uma das obras que vão ficar para o nosso acervo. Para o museu. O museu, como sempre,
sempre pessoas vindo visitar. Qual é a circulação de pessoas aqui no Museu Teca? Olha, por dia nós estamos com mais de 1.000 pessoas por dia. E fim de semana a gente chega a 1.700 e conforme também a exposição. E esse ano também teve uma surpresa, né? Nós aumentamos 87% a nossa visitação. 87% só com diferença do ano passado, que já foi o recorde. Já bateu um recorde o ano de visitação e esse ano a gente aumentou 87% do ano passado. Então tá bom. E aí tem novas exposições aí para ver que você já pode adiantar para a gente? Até a Beatriz Milhazzi, né? E que vai ser uma exposição belíssima, coleção da Bienal da Pirelli e do MASP, de fotografia. E tem o Manuel Coelho, que é um artista e um arquiteto aqui do Paraná, que vai ser nessa sala. Olha, são tantos que... Dona Ida Hahnemann, uma artista paranaense, e vai ser assim, uma exposição atrás da outra. Cerca de 20 exposições por ano. É muita coisa. Que bom, então. Nós vamos ter 6 exposições agora até o fim do ano. Que ótimo, então. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço para vocês. Tá? Obrigada, viu? Bom, e nós terminamos mais um Caldo de Cultura. Se você quer rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Tenha uma ótima semana e até a próxima.